Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. Se você não clicou no joinha, já vai clicando aí. E hoje a gente está com mais um vídeo extra, é de uma palestra que nós proferimos lá em Paranapiacaba. Teve o 7º encontro de ufologia e o nosso tema dessa palestra que nós proferimos lá é quedas de OVNIs no litoral paulista. Então prestigie aí essa palestra nossa. Sem mais delongas, vamos para esse interessante vídeo. E hoje eu tô com um tema aí bem palpitante para vocês, que é queda de OVNI no litoral paulista, né? Então já se ouviu falar de quedas de OVNIs, de objetos voadores não identificados, discos voadores. E o caso mais conhecido é o caso norte-americano, que aconteceu em Roswell, na cidade de Roswell, onde em 1947 um objeto se acidentou lá, foram capturados não só o objeto, como também seres, né, que estavam dentro desse objeto voador não identificado. E no Brasil, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, eu estou escrevendo um livro sobre quedas no Brasil. Existem vários tipos de quedas no Brasil. Algumas que são inexplicáveis, outras que a gente consegue chegar à conclusão que se tratava de algum gole, de algum meteoro, de lixo espacial. Enfim, existem casos que são explicáveis, outros casos não. E no Brasil, por exemplo, o estado de São Paulo, eu não sei se é porque eu estou inserido e tenho um interesse grande em quedas desses objetos e eu estou aqui em São Paulo, tudo indica que há uma quantidade maior. Eu não sei qual é o fator determinante disso, mas nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, quedas que já ocorreram, por exemplo, em Leme, quedas que ocorreram em São Simão, em Divinolândia, né? Isso eu estou falando de algumas cidades do interior de São Paulo, não estou falando nem no litoral. No litoral a gente vai abordar pelo menos aí uma meia dúzia de cidades que tiveram quedas desses objetos voadores não identificados. E deixa eu passar para o próximo para a gente ter uma ideia. No caso do litoral, a gente tem menos de 10 casos que são relevantes, assim, que realmente ficou constatado que seria alguma coisa anômala e que houve um interesse ou da Força Aérea Brasileira, ou do Exército, ou da Polícia Militar, ou do bombeiro que fez algum tipo de pesquisa, de vasculha para tentar localizar esse objeto ou retirar de dentro da onde esse objeto estava. E no fechamento dessa palestra que eu estava fazendo, nessa parte eu não tenho quase tempo de fazer, e ontem eu ainda estava mexendo na palestra. Eu mexi na terça-feira, mexi ontem um pouquinho e na quinta-feira também estava dando uma mexidinha lá. E no fechamento nós tivemos, chegaram mais 2 casos de quedas. Um que aconteceu em Mongaguá, em 1986, e um caso que aconteceu em Itanhaém, na praia lá de Itanhaém, em 1967. Esse eu não vou ter assim tantos detalhes para passar para vocês, mesmo porque eu vou começar uma investigação mais aprofundada agora em cima desses 2 que me chegaram as informações. Mas o que eu posso passar para vocês é que eu tenho nomes, eu tenho lugares, tenho as datas precisas de onde aconteceu isso, e tenho também informação de que órgãos militares participaram da procura desses objetos, tanto em Mongaguá, que foi no mar lá que caiu, quanto em Itanhaém. Então a quantidade aí de casos dessa natureza está aumentando, né? Então meu livro aí vai ter que esperar um pouco mais, porque a gente vai ter que agora investigar mais esses 2 casos aí. No Brasil, a gente tem casos conhecidos, por exemplo, Varginha, onde houve uma queda. Todos aí já devem ter ouvido falar do caso Varginha. Tem o caso de Feira de Santana, na Bahia, que também houve um acidente com uma nave numa lagoa e foram capturados seres.
Tem caso em Mato Grosso do Sul, tem caso na Amazônia, no Acre, enfim, tem caso no Rio Grande do Sul, próximo a Gramado ali também, com registro em documentos da polícia na época. Embora, se você pedir isso, eu já fiz essa experiência. Quando você busca um órgão militar ou policial para pedir assuntos dessa natureza ou documentos que foram gerados, a resposta que você recebe geralmente é a seguinte: olha, a documentação não existe, ou a documentação se perdeu no incêndio, ou a documentação se perdeu numa enchente. É sempre essas respostas padrão que eu recebo. Em pouquíssimos casos eu consegui alguma coisa a respeito desses casos mais concretos da presença alienígena ou da presença desses OVNIs no nosso país. Bom, primeiro caso do litoral que eu queria falar para vocês é um caso clássico da ufologia brasileira, que é o caso de Ubatuba, que aconteceu em setembro de 1957. E o que aconteceu na Praia das Toninhas? Alguém aqui já foi para Ubatuba? Conhece a Praia das Toninhas? Então, caiu do lado direito lá em setembro de 57. Naquela época, o que nós tínhamos em Ubatuba? Apenas umas 6 casas com caiçaras, pescadores, era uma vila e não tinha nada moderno ali. Você não tinha uma metalurgia, não tinha nada. Era um lugar no meio do mato, onde moravam aqueles pescadores. E, vez ou outra, iam pessoas mais abastadas, que tinham dinheiro de São Paulo, que tinham as suas casas ali, ou até arrendavam as casas dos pescadores para passar o final de semana. Alguns gostavam de pescar, então iam ali para a praia para passar o final de semana. E esse caso, ele tem como testemunhas, como protagonistas, tanto turistas que estavam ali de passagem, como pescadores da região que viram a explosão, um objeto voador não identificado em forma de disco, se aproximar da Praia das Toninhas, né, que é a Praia das Toninhas. Ele chegou próximo à praia e ele explodiu. Aqui é uma concepção artística, né, onde a gente vê um objeto aí, mas na verdade, pela descrição, era uma espécie de uma bacia, um disco voador típico, que veio até próximo ao horizonte assim, da água. Depois, quando ele começou a subir, ele explodiu. E aí ficou um brilho muito intenso, branco. E alguns fragmentos vieram a cair na praia, que foram recolhidos por as pessoas que estavam ali. Estavam quentes ainda quando foram recolhidos. Alguns desses pedaços foram enviados em seguida para o Ibrahim Suede, que era um colunista de um jornal da época, e depois o Dr. Olavo Fontes, que era um médico e também ufólogo, bem importante da década de 60, ficou sabendo do caso, procurou o Ibrahim Suede e conseguiu essas 3 amostras que eles tinham em mãos para poder fazer análise. E aí posteriormente saiu até na revista O Cruzeiro essa matéria, a explosão do disco voador. Aqui a gente vê alguns fragmentos do objeto que explodiu naquela época. E as primeiras análises que foram feitas em 57 foram realizadas no Ministério da Agricultura, um departamento de mineralogia, e foi dado como um material de 99,99% de magnésio puro. Os 0,01% eram de outras substâncias químicas, porém bem relevantes. Você tinha sódio ali, que provavelmente pode ter sido uma contaminação, já que esse objeto explodiu no mar, né? Então você tem a salinidade ali, então pode ter dado algum tipo de interferência. E um pedaço desse material foi enviado na época também para análise nos Estados Unidos, por uma entidade chamada APRO, coordenada por Jimmy e Coral Lorenzi. Quem que é esse camarada que está aqui?
dá para a gente ver que é um pescador. Ele foi uma das testemunhas, é o senhor Virgílio. A gente conseguiu o depoimento dele faz pouco tempo, né? Agora ele já é falecido também, mas ele presenciou a retirada pela Marinha Brasileira e por alguns americanos de um objeto maior, desse objeto que explodiu lá nas Toninhas. Ele foi uma das testemunhas oculares desse fato. O material também envolvido nesse acidente de um OVNI foi recolhido pela Marinha Brasileira e pelo Exército Brasileiro. Havia uma espécie de uma base militar, alguns militares na Ilha Anchieta, que é ali próximo. E alguns desses militares foram para lá, recolheram também esse material, e o material foi enviado para São José dos Campos, onde um laboratório lá, o que a gente chama de CTA, ou ITA, fez análise desse material. Consegui alguns laudos também, a questão de uns 2 anos atrás, que falam a respeito dessa análise e comprovam a pureza do magnésio também. Só que o assunto ele foi mantido com bastante reserva e sigilo. Tanto é que algumas pessoas mais simples ali da região foram ameaçadas para não falar. Então aquele típico modus operandi dos militares de vir em cima da pessoa, intimidar e falar, cala a boca, senão pode acontecer alguma coisa. Então as pessoas realmente calaram a boca e pouca coisa se soube a respeito desse caso. Dos tempos para cá é que a gente tem conseguido algumas coisas bem legais. Aqui a gente tem o Dr. Olavo Fontes, Jimmy Coral Lorenzen, aqui o Ray Craig, que é um inglês, que chegou a publicar também bastante coisa. Coloquei aqui um jornal, Última Hora, onde está o Dr. Olavo Fontes também, né? Caiu em São Paulo um disco voador. Na época, a imprensa jornalística e revistas divulgaram bastante o caso. E ficou esse caso aparecendo vez ou outra na mídia, né? Na década de 60, 70, e houve um interesse muito grande por parte da NASA, posteriormente. Nós temos em nossas mãos atualmente 4 relatórios de análises que foram realizadas fora do país. Um pela NASA, um por um laboratório francês, outro por um laboratório importante também norte-americano e uma outra análise que foi feita no Brasil. Então a gente tem 4 relatórios e hoje a gente tem uns laudos feitos pela USP, né, que é a Universidade de São Paulo, pelo IPT e também então o nome do outro lá, esqueci agora o nome, mas daqui a pouco a gente vai ver o laudo aí. E esses órgãos da USP, eles atestaram também, comprovaram a pureza do magnésio. Bom, aí um outro jornal da década de 60, já 25 de março de 1960, ciência confirma magnésio extraterreno do suposto disco voador de Ubatuba. Novamente aí algumas fotos do fragmento. E assim, casos de objetos voadores não identificados, é muito difícil você ter fragmentos em mãos, ter alguma evidência física do fenômeno. O que geralmente fica são pousos, né, que fica ali a marca, às vezes acontece algum tipo de interferência, mas você ter fisicamente, concretamente, material para análise é algo assim estupendo, é algo extraordinário e importante, né? E aí o que acontece? Nós descobrimos, estivemos num congresso lá na Argentina, foi o ano passado, né? No ano passado a gente teve num congresso, visitamos o Museu OVNI da Andrea Simondini, da mãe dela também, e nesse museu existem fragmentos do mesmo evento de Ubatuba, de 57, que foram doados por pesquisadores no passado para pesquisadores argentinos. Então, pesquisadores brasileiros entregaram para ele. Inclusive, um marinheiro mercante também, que tinha um pedaço desse objeto que explodiu, cedeu
esses fragmentos para ela. E aí está lá em exposição no museu. O que aconteceu? Questão de 2 anos atrás, Jacques Vallée, que é um físico francês, bem conhecido também na ufologia, ele atualmente é consultor da NASA, também ele é consultor do Bigelow Aerospace, que mexe com essas coisas, estão querendo até fazer viagem turística para a Lua, etc e tal, construir os negócios. Então ele é consultor e ele se interessou porque existe um americano que tem ainda nos dias atuais, chamado Peter Stukov, da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Eles têm um pedaço que foi preservado pela APRO, ou seja, Jimmy Coral Lorenzi já morreram, e esse pedaço foi parar em Stanford, está lá, preservado, um pedaço. E aí o que ele se interessou? Haviam sido feitas algumas análises isotópicas no material e se constatou que os isótopos daquele magnésio não correspondiam ao magnésio terrestre. Ou seja, magnésio é magnésio, mas não são constituições isotópicas contidas em magnésio terrestre. Então é algo diferente. E aí ele ficou sabendo que existia essas peças no Museu OVNI na Argentina. Ele esteve lá pessoalmente e conseguiu alguns fragmentos. Ele realizou outras análises isotópicas. A gente está em contato, estamos conversando, né? Ele não está com um trabalho totalmente concluído, isso aí vai virar um trabalho acadêmico, inclusive, porque é algo excepcional, mas a gente está em contato por quê? Porque eu também consegui uns fragmentos desses. São 4 fragmentos que um filho de um militar do Exército me cedeu alguns anos atrás. Bom, vamos para frente. Esses são os fragmentos que eu consegui e levei para a USP para fazer as análises também. Porque o ufólogo que se preze, ele tem que usar metodologia científica nos seus estudos, porque senão fica um negócio muito vago, fica um negócio muito, viagem na maionese. Porque hoje, infelizmente, com o advento da internet, a gente vê a proliferação de muitas fraudes, de muitos fakes, vídeos. Tem gente que vê uma luzinha ali, que às vezes não é nada, é um drone, sei lá, é qualquer outra coisa, e ele já fica imaginando e divulgando na rede que ali ele teve contato com o ser de Orion. Ele já dá até que aquela luz que nem ele sabe o que é. Já tem seres ali dentro que são de Orion, ou que são, sei lá, de qualquer outro lugar. Então, hoje a gente tem vivido um tempo em que a tecnologia, a internet ajuda, mas de outra forma ela é muito perniciosa, muito prejudicial para a ufologia. E nós aí que já estamos ficando velhinhos, com o cabelo branco, a gente ainda é daquela linha mais conservadora que quer fazer um negócio usando a ciência para atestar a fenomenologia. Para mim, hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que o fenômeno OVNI é real. Mas ainda pairam no ar algumas perguntas. Da onde vem e por que vem? O que a gente tem são hipóteses. Aí podemos discorrer sobre hipóteses, mas aí seria uma outra palestra, Então, esses fragmentos, eles chegaram na nossa mão. A primeira ideia que veio na nossa mente é: será que isso é do caso de 57 de Ubatuba mesmo? Aí veio já as respostas. Não, mas se a gente fizer uma análise, vai ter que dar mais do que 99% de magnésio na hora que a gente fizer as análises. E aí falou: vamos pegar uma peça e vamos levar e cortar, porque como tinha 4, beleza, ainda preservamos 3. E aí levamos lá pro IPT e fizemos uma análise quantitativa. Primeiro a gente fez uma quantitativa, depois a gente fez no outro laboratório, que é o LCT, agora eu lembrei o nome do laboratório, fizemos uma qualitativa, ou seja, uma era para saber se era composição magnésia. E quando a gente fez essa primeira análise no IPT, eles falaram no laudo que veio lá que era magnésio acima de 99.
E aí depois a gente precisa saber, mas quanto? O certo, 99, isso, o que mais tem? Aí a gente levou pro LCT, aí no LCT eles fizeram o quantitativo e deu lá 99,3% de magnésio puro, que é uma coisa altíssima, se encontra na amostra. Aí a gente fala assim, não, estamos diante de algo real, e que é algo que está relacionado ao caso de 57. E agora, o que a gente vai fazer? Fizemos 2 análises. Queremos agora fazer uma análise estrutural no material, que a gente não fez, estamos juntando grana para isso. E queremos fazer uma análise isotópica também, que não é tão cara, é mais barato, mas queremos fazer mais essas 2 análises nesse material. Aqui é uma das fotos lá na USP, quando a gente fez a análise no LCT. Tá, o Antônio, que é lá da USP, ele chegou a fazer essa análise para nós. Nós pagamos, evidente, né, nada é de graça, mas a análise estrutural tem um cara que está querendo, porque a análise estrutural é 16 mil reais, pra vocês terem uma ideia. Então, para a gente levantar 16 mil reais é complicado, mas tem um cara que ele falou, eu vou fazer de graça para vocês em nome da ciência. Então, ainda tem pessoas boas nesse mundo, né? E já a análise isotópica, ela não é tão cara, sei lá, uns 200, 300 reais consegue fazer uma análise dessa. Aqui a gente lá no laboratório, uma das peças ela foi depois cortada, colocada dentro de uma peça de como se fosse um acrílico assim, transparente. Aí eles dão faz todo um esquema lá para poder olhar a peça e te falar o que tem e o que não tem. É bem legal. Eu e o Joseph, a gente acompanhou essas análises que foram feitas lá. Então aqui o laudo do IPT, e depois surgiu uma outra dúvida, que de repente pode ser uma dúvida dos senhores. Esse material que explodiu poderia ser um meteoro? Porque os próprios americanos, quando estiveram aqui pesquisando novamente em 1985, que eles estiveram aqui de novo, pesquisando, estiveram lá na região de Ubatuba, entrevistaram um monte de gente, eu consegui esse material. Eu pretendo colocar num livro também, porque é um negócio bacana que ninguém sabia. E quando eles estiveram aqui, eles levantaram uma hipótese de que isso aí poderia ser fragmentos de um meteoro que explodiu na região de Ubatuba entre os anos de 1933 e 1934. Aí, o que a gente fez? Levamos então as peças para especialistas em meteoritos. Porque eu tenho um amigo, que chama Paulo Anselmo Mattioli, é especialista em meteorito, e tem a Maria Zucolo, da Universidade do Rio de Janeiro, do Museu lá Nacional, vocês devem ter visto ela na televisão, lá, recuperando alguns meteoritos que tinha sucumbido com aquele incêndio trágico que aconteceu no nosso Museu Nacional, né? Um negócio absurdo. Mas a Maria Zucolo também ela é especialista. E o que eles falaram para mim? Os dois foram unânimes em falar assim, Edson, meteoritos que caem na Terra, às vezes, é raro, mas às vezes tem magnésio. Mas o meteorito que tinha uma composição de magnésio, o máximo que chegou até os dias atuais, que nós temos conhecimento, seria em torno de 26%. Aí o que eles falaram para mim e fizeram mal. Falaram assim, isso que você tem na mão, definitivamente e assertivamente não é um meteorito. Porque não existe meteorito com 99%. Isso é algo manufaturado. Aí se o Jacques Vallée está falando que é algo manufaturado, mas que os isótopos não é do magnésio terrestre que nós conhecemos, o que poderia ser? Então, nos resta hoje acreditar que seja efetivamente um objeto voador não identificado, algo que veio de fora. Já pelas características que foram descritas pelas pessoas que viram aquela nave, era uma nave parecendo uma bacia, Então,
Hoje eu tenho 99% de certeza que se trate de um OVNI. E 1% eu deixo a margem para, se surgir alguma coisa nos anos vindouros, enquanto eu estiver vivo, e de repente puder explicar isso, aí eu me reposiciono. Mas por enquanto eu não tenho como reposicionar. E isso é fantástico, que hoje a gente tem esse material nas nossas mãos para análise. Eu pretendo até futuramente disponibilizar isso no museu. E Ubatuba, a gente acabou fazendo um documentário, tá lá no meu canal Enigmas e Mistério no YouTube, quem quiser depois olhar lá, tem vários detalhes, depoimentos de pessoas sobre esse caso aí interessante, que foi um caso clássico e um caso que eu reporto assim sui generis, né? Quem hoje, qual ufólogo hoje tem um pedaço de um OVNI na mão? Eu não conheço outro. Pode ser até que tenha. Eu sei que o Reginaldo Ataíde, já falecido do Ceará, tinha algumas coisas, mas ficou centralizado dentro da família, a família não divulga com ninguém. Mas aí o que adianta você ter um negócio e não divulgar com a ciência? Não adianta de nada. A gente não vai avançar cientificamente ou vai avançar na pesquisa dos OVNIs porque o negócio está trancado. É que nem, por exemplo, os militares hoje, eles têm nave, eles têm seres. A ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Informação, também tem coisas, que é o antigo SNI. Tá? A Marinha tem, o Exército tem, mas eles não divulgam com ninguém. Divulga sim, os Estados Unidos, né? A gente parece que é meio vendido, né, para os Estados Unidos, e tudo que a gente consegue aqui dá na mão dos americanos. Foi com o caso Varginha, né? Foram dadas 2 criaturas para eles, mais a nave. E falando de Varginha, que aí é uma palestra à parte, que futuramente, quem sabe o ano que vem eu venho com Varginha, eu tive contato com alguns militares que agora já estão na reserva, e esses militares, foi um namoro de 6 meses para conseguir com que eu mandasse um questionário com vários questionamentos, foram 48 perguntas só que eu fiz sobre o caso Varginha, e hoje eu estou com muita informação, inclusive quem filmou, foi fotografado, para onde que foi, como que aconteceu, as pessoas envolvidas, entendeu? Então tem muita coisa interessante que dentro em breve a gente pretende estar compartilhando, né, com vocês. Algumas credenciais de alguns desses militares eu já chequei, alguns deles podem falar, alguns deles não podem falar, por questões que mesmo saindo da ESA, da Escola de Sargento das Armas, lá em Três Corações, que é do Exército, eles assinaram um termo, chama termo de confidencialidade. Quem é militar ou foi militar sabe o que é isso. E se souberem que foi ele que falou alguma coisa, é 14 anos de cadeia, perde o seu soldo, ou seja, perde ali a sua aposentadoria, o seu rendimento, e fica queimado pro resto da vida. Entendeu? Então o negócio é muito rígido. O caso Varginha, por exemplo, foi classificado como ultra-secreto. Tá? Mas voltando para a nossa palestra, né? Um outro caso que eu trouxe para vocês é o caso de Iguape. Não sei se todo mundo já ouviu falar, o de Ubatuba é mais conhecido. Mas o de Iguape aconteceu 31 de outubro de 63 e foi no rio Peropava. Então, vários jornais na época, através do jornalista Orlando Criscuolo, ele divulgou várias notícias, acompanhou isso, e numa região rural, vamos dizer assim, de Iguape, que é chamado Rio Peropava, tem um monte de mosca lá que morde a gente, umas mutucas que o negócio morde até por cima da calça. Eu tive lá investigando anos depois que aconteceu o fato, porque eu nasci em 66, né? Então em 63 eu não era nem nascido ainda, mas eu tive lá posteriormente e conversei com alguns parentes da Ruth, que é essa menininha aqui, e não só ela, um japonês, mas o pai dela, um monte de gente lá viu a queda de um objeto em forma de bacia que bateu numa palmeira e afundou no leito caudaloso do rio Peropava. Na hora que ele entrou na água,
formou aquelas marolas, eles até ficaram com medo, né? Saíram correndo para dentro de casa, com medo da água invadir. E a água ferveu segundo os depoimentos da época. Alguns peixes chegaram até a morrer. E então, os jornais, não, escafandristas mergulham para decifrar o mistério. Então, aí começou, depois que caiu e foi divulgado ali que tinha acontecido um fato, caiu um negócio lá, ninguém sabe o que é, uma bacia luminosa, metálica. Aí começaram os escafandristas descerem lá, bombeiro, helicópteros da ala 435 da base Aérea Santos, na época chamava ala 435, sondar ali o local para tentar descobrir mais ou menos onde tinha caído. E aí começaram, a gente conseguiu umas fotos históricas. Isso aí, se vocês procurarem na internet ou em livro, não vai achar. Isso aqui foi achado mesmo, da menina na época, a Rutinha. Aqui está o pai dela e aqui um dos barqueiros no Rio Peropava. Aquela foto, né, mais longe. Essa aqui já é a dona Ruth, já mais velhinha antes de morrer. Ela faleceu também. E até o último momento ela jurava de pé junto que alguma coisa estranha tinha caído ali, né? Que ela não conhece ou não conheceu também durante a vida toda nada que se assemelhasse àquele objeto que caiu nas profundezas do Rio Peropava. E aí os mergulhadores, os escafandristas, a gente chegou a entrar em contato com um deles. Eles chegaram a bater com bambu, pegaram um bambu e tocaram em algum objeto que ressonava alguma coisa, tinha alguma coisa lá embaixo. E nisso, essa operação durou vários dias. Só que conforme eles batiam, achavam o negócio, descia, não estava o negócio mais lá. Aí mudava de lugar. Aí foi mudando de lugar até que chegou um momento eles não conseguiram tirar nada, porque era muito caudaloso, muita lama assim, não dava para enxergar direito, que eles acabaram abandonando, deixando para lá. Então assim, não se sabe se esse objeto ainda está lá, ou se o objeto, sei lá, se arrumou e foi embora. Tem um caso que eu pesquisei em Goiás, em Morrinhos, até minha esposa foi comigo lá, a gente foi em Caldas Novas, mas assim, todo lugar que eu viajo sempre tem que ter alguma coisa de OVNI e a gente acaba indo lá para investigar, né? É terrível, né? Isso ela fala, que a gente não descansa. E em Morrinhos caiu um objeto desse, foi interessante. Vou fazer só um parênteses aqui, abrir uma palhinha. O objeto ele veio caindo, e aí tinha o pai e o filho aqui. E quando o objeto ia cair bem na direção deles. Só que o objeto pegou e fez uma curva e se jogou dentro de um açude que estava a alguns metros dele. Entendeu? Houve um movimento inteligente antes da queda. Posteriormente, eles esvaziaram o açude para tentar chegar no objeto. Mas sabe o que eles encontraram? No leito do açude? Só a marca do objeto. Ou seja, o objeto não estava mais lá. Só tinha o buraco do impacto na lama, mas o objeto em si não estava mais. Ou seja, o que caiu e desviou deles para não causar a morte, porque se fosse um impacto direto, vamos dizer que fosse lixo espacial, ou fosse alguma coisa, não ia mudar a rota. Ele ia pegar em cheio esses moradores de lá. Então, só falando que às vezes eles caem, mas às vezes se consertam, ou sei lá por que acontece isso, e depois eles vão embora. Pode ter acontecido isso no caso do Rio Peropava na Iguape. Fala de outro caso agora, para vocês também pouco conhecido. Foi um caso que aconteceu em Santos. Na época, o local onde aconteceu pertencia a Santos, mas hoje é Cubatão, é o Rio Cubatão. Foi no dia 15 de fevereiro de 76. E a imprensa também na época divulgou algumas matérias. Então, caiu em chamas o disco voador. Muitas pessoas viram, na época, esse objeto se acidentando no Rio Cubatão. Aí tem duas testemunhas. Esse aqui é o João
A gente falou com a dona Isaura também na época, que era a esposa dele. Ele conhecia um pessoal também de inteligência, essas coisas, ligou para lá e acionaram a base aérea de Santos, acionaram o corpo de bombeiros, acionaram a polícia militar, que já foi chegando no local, isolando tudo, porque num primeiro momento eles pensavam que o que tinha acontecido ali era um acidente aéreo, uma aeronave, poderia um avião, sei lá, alguma coisa, caiu ali, mas não houve nenhum registro de aeronave perdida, ou sumiço de aeronave. E aí eles começaram a pesquisar, os mergulhadores procuraram o objeto no mangue. Caiu no mangue, ali que é nesse rio Cubatão. As pessoas curiosas ficavam ali na época olhando toda essa observação. A gente conseguiu também umas fotos históricas dos bombeiros com o barco fazendo essa procura. E nesse caso específico que a gente pode apurar é que no mergulho, quando eles chegaram mais ou menos no local onde estaria o negócio, o mergulhador ali, um dos bombeiros que ficou mais próximo, quando ele voltou, depois ele teve um problema e os cabelos todos caíram da cabeça. Houve algum tipo de contaminação, sei lá se radiação ou alguma coisa que tinha naquele objeto. O fato dele ter sido exposto àquele mergulho, aconteceu que o cabelo dele todo caiu da cabeça. E isso aí virou uma espécie de assunto que ninguém podia falar mais, aí já se fechou e aí o assunto acabou morrendo. Mas aí, como a gente é chato, tinha um amigo meu do Corpo de Bombeiros, isso em 95, tá? O caso aconteceu em 76. Em 95 eu falei, cara, tenta arrumar e descobrir para mim se existe algum relatório de ocorrência de trabalho e de serviço desses bombeiros, porque tudo que você faz, ou no Corpo de Bombeiros, ou na Polícia Militar, ou na Aeronáutica, tem que ter ali algum registro. E esse bombeiro achou, só que ele falou assim, eu achei o negócio lá, o que eu posso te fornecer, porque eu queria tudo, é uma certidão de sinistro. Então eles fizeram uma certidão de sinistro, onde eles contam resumidamente o que aconteceu. Que eles fizeram a procura do período de tanto a tanto, atrás de um objeto desconhecido e que não acharam nada. É simples o texto, mas comprova que alguma coisa de fato aconteceu. Agora, posteriormente, através do SIC, Serviço de Informação Cidadão, aquela lei, de que a gente pode pedir a documentação, eu solicitei essa documentação. Esse é algo que não existe. Agora, como que não existe se em 95 eles fizeram uma certidão? Eles têm que fazer a certidão com base em alguma coisa que existe, certo? Só que eles não quiseram me fornecer isso. Então, infelizmente, no nosso país, a gente vive um acobertamento, um ocultamento das informações OVNI muito grande. E não é diferente em outros países. Em outros países também segue-se o mesmo modelo, norte-americano, por exemplo, nos Estados Unidos, esse acobertamento existe desde a década de 40. E o Brasil vai na onda. A gente tem um vídeo completo sobre esse caso de Ubatuba. Eu pesquisei sobre, aí eu botei lá, queda de OVNI em Cubatão. Então no YouTube tem lá, se vocês quiserem ver, aí eu falo o nome das pessoas, quem estava envolvido, o que aconteceu, tudo que a gente tem lá eu acabei colocando desse caso bem interessante também. Em 1990 teve um caso também em Peruíbe, no dia 2 de setembro de 90, ele chegou até a ser publicado nos jornais, mas antes da gente falar isso, Peruíbe, não sei se vocês já ouviram falar ou leram alguma coisa, é uma área que tem bastante incidência ufológica. E não é coisa recente, é bem antigo. Desde a década de 40, as pessoas que moram lá relatam de avistamento de luzes, avistamento de seres, tem filmagens que já foram feitas lá, tem supostos pousos também, porque tem alguns pousos que pode ter sido OVNI, mas tem outros pousos que pode ter sido fenômenos naturais, tá? Então, mas às vezes tem alguns ufólogos mais afoitos que aí já sai falando, OVNI pousou, e às vezes não foi.
Mas aí depois já caiu na mídia e já fica como OVNI isso daí. Então por isso é importante você pesquisar, rever, voltar nos casos, para quando passar para o público alguma coisa, passar algo concreto, algo, né, que já foi testado, já foi comprovado, porque senão a gente vira chacota e a ufologia fica no descrédito em relação às pessoas, aí os cientistas ficam tirando sarro da gente, falando um monte de abobrinha, e o assunto ele é importante, ele merece o nosso respeito, ele merece a nossa atenção, assim como merece a atenção também da ciência. Então, assim, em Peruíbe existem vários casos de vários tipos aí só para ter uma ideia, alguns casos que ocorreram, as rotas que eles seguiram, tem alguns objetos que eles mergulham no mar ali, então pode ser que tenha alguma base submarina dessas observações. E esse é o jornal, não sei se existe mais, era um jornal do litoral lá de Peruíbe, chamado Acontece. Então, ele publicou objeto não identificado cai e abala Peruíbe e Itariri. Nesse objeto que ele caiu para os lados de Itariri, assim, entre Peruíbe e Itariri, não sabe exatamente se Itariri, Peruíbe, porque na hora que ele caiu foi sentido um tremor violento na prefeitura, por exemplo, de Peruíbe, em algumas casas em Itariri, chegou inclusive a balançar algumas vidraças e algumas pessoas viram aquele objeto em forma de bola de fogo, fazendo algumas evoluções e depois descendo e fazendo um estrondo forte. Embora tenha ocorrido algumas buscas também, igualmente aos outros casos, nada foi encontrado. Ou mesmo se eles encontrarem, eles vão falar que encontraram, tá? Porque é modus operandi dele. Se encontrar alguma coisa, se esconde do público e acabou. Então, OVNIs ou fenômenos naturais. Tem vários outros casos que já aconteceram no litoral também, que a gente, pesquisando, chegou-se à conclusão que foi algum tipo de meteorito, lixo espacial. O que acontece muito comum é a queda de lixo espacial. Pedaços de satélites, lixo. Tanques de combustível de satélites também, às vezes são confundidos. Tem um caso clássico que aconteceu em Itajubá, em 85, caiu um negócio desse, aí ficaram falando que era disco voador, que era OVNI, saiu nos jornais, mas era um tanque de combustível desses satélites. Porque tem muita coisa aí voando. Não sei se vocês já viram na internet, a quantidade de satélites que giram em torno da Terra é um negócio absurdo. Então, vez ou outra, vai cair alguma coisa. E aí não tem nada a ver com OVNI. Fora isso, ainda tem os meteoros, né, que vez ou outra, as estrelas cadentes, né, que a gente vê aí. E isso tem um valor danado. Se vocês acharem algum, quiser que eu intermedio também a venda, entendeu? Eu conheço uns caras lá nos Estados Unidos que pagam um dinheirinho bom, dólar, né? Aí, então, se souberem de alguma coisa, me procurem. Eu falo lá com o Robert Hag e mais alguns aí, porque eles compram essas peças. Primeiro eles analisam para ver se é meteorito mesmo. E como é que eles sabem que é meteorito? Geralmente, o meteorito, que é essas rochas espaciais, que pode ser rochoso ou metálico, eles têm na sua composição alguns elementos químicos que só tem meteorito. Por isso que eles sabem que é meteorito. Então, por exemplo, tem stanfiodita, farrigitonita, então alguns elementos químicos que só tem meteorito. Então, quando você faz a análise, detecta isso, opa, é meteorito verdadeiro. E aí, o que esse Robert Hag faz? Pega a peça, fatia em vários pedacinhos e vende para colecionadores no mundo inteiro. Tem catálogos na internet, você compra meteorito em fatia, em pedacinho, mas são testados. E esses pedaços, esse Paulo Anselmo Mattioli, que fez a análise de Ubatuba, ele vendeu um pedaço, acho que era desse tamanho assim, um meteorito, que ele acabou comprando a casa dele. Só para você ter uma ideia. Dependendo do tipo de meteoro, se é um meteoro que vem da Lua, ou lunar, um meteoro marciano, por exemplo, que vem de Marte, porque tem várias procedências. Eles podem ter um valor maior, agregado ou não. Não sei se alguém foi no Museu Nacional do Rio de Janeiro,
alguma vez? Alguém aqui foi? Levanta a mão. Então, vocês devem ter visto lá o meteorito de Bedengol, né, que caiu na Bahia, tudo. Então, aquele era um meteorito gigantesco. Hoje tem alguns pedacinhos que são comercializados, são baratos. Por quê? Porque é um pedaço grande. Já quando o meteorito é menor, aí ele, né, não vai ter muito ali para você vender, então ele acaba encarecendo bastante. Às vezes é até mais caro do que ouro. E às vezes pode ser OVNI também, né? Aí deve ser mais caro, né? Então, as duas quedas que eu estava falando para vocês, que chegou para a gente, uma em Itanhaém, caiu no mar, tá? Então teve a guarda costeira ali, eles estiveram fazendo buscas, então a gente já está levantando isso. E tem o caso de Mongaguá, que foi em dezembro de 86, a gente tem 3 testemunhas já desse caso, mas parece, como era dezembro, beleza. Quando era dezembro, então tava assim muitos turistas na região ali, Mongaguá, naquela região, e aí o pessoal também viu, tá? Mas isso aí era uma espécie de uma bola de fogo. A gente não sabe se pode estar relacionado com OVNI ou algum fenômeno astronômico, né? Algum meteoro, alguma coisa assim. A gente vai passar a investigar, mas o que a gente sabe é que houve o interesse dos órgãos militares também. Geralmente, quando tem interesse de órgão militar, é porque tem alguma coisa. Vai atrás, porque se eles isolaram a área, aconteceu alguma coisa, deram um perdido ali, vai em cima que tem coisa.